Estou aqui mais uma vez para trazer mais uma vez uma live. Espero que todos tudo aquilo que o Senhor Jesus deseja através de mim aqui, que Ele me use como instrumento da sua obra e que o Senhor Jesus venha falar com vocês. Todos vocês, se tiverem alguma pergunta a fazer, que você venha mandar pelo direct. Depois eu respondo a vocês. Hoje eu vou dar mais uma vez a aula seguindo essa revista de escola bíblica, Discipulado, Discipulando, o nome dela é Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. A lição de hoje é o fracasso de Israel em representar o Reino de Deus. Espero que a palavra do Senhor venha falar com vocês, venha alcançar vidas e que eu possa estar trazendo para vocês tudo aquilo que todas as respostas que vocês querem, que vocês buscam no Senhor. E até vou estar lendo o texto bíblico básico, que vai ser da onde a gente vai estar falando sobre essa lição. Esse texto se encontra em Romanos 2, 17 e 24. Onde você estiver, se você quiser acompanhar comigo, e tiver com uma Bíblia em sua mão, seja ela digital, ou seja ela física, como a minha aqui, essa bela Bíblia, gosto muito dela. Esse leão representa muito a Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Então, o texto bíblico base está em Romanos 2, 17 e 24. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousa na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confia que és guia dos cegos, luz que estão nas trevas, instruindo dos nécios, mestre de criança, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar e furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemando entre os gentios por causa de vós. Esse é o texto bíblico base, onde a gente vai estar estudando. Boa noite, Ribeiro, que Deus te abençoe. Então, a gente vai estar passando e fazendo esse estudo. E a introdução desse estudo o título é, como eu já disse, o fracasso de Israel em representar o reino de Deus. Introdução. Após o dilúvio e Noé sair da arca, com a sua família, Deus promete nunca mais amaldiçoar a terra por causa do homem, pois Deus sabe que o coração do homem é mau desde pequeno. Isso a gente vai encontrar em Gênesis 8, 21. Deus sempre teve um plano de salvação para a humanidade, mesmo desobedecendo e fazendo abominações e profanando o seu templo.
e adorando a falsos deuses. Porém, ele tem um plano de restauração, salvação para a nossa vida. Jeremias 32, verso 30 e 44 e João 3,16. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos que estão acompanhando a live. É uma ótima noite. Que o Senhor Jesus venha abençoar a cada um de vocês. Fique à vontade a compartilhar com um amigo de vocês essa live desse estudo. Esse estudo eu dou todo domingo na escola dominical. Mas eu percebo que tem pessoas que às vezes trabalham em dia de domingo e não conseguem estar ali na escola dominical. Então eu resolvi dar esse estudo agora pela internet, aqui pelo TikTok, pela live. Porque eu sei que às vezes a pessoa tá em casa, às vezes está no trabalho agora, mas está com um tempinho para assistir essa aula. E espero que Deus me use para passar essa aula para vocês. Deus chama Abraão, é o ponto 1 dessa história. 1.1, o dilúvio. Tudo isso que eu vou falar para vocês já é a explicação e acrescentando mais algo do que Deus quer para nós e ensina através dessa revista. No paraíso, após proibir a entrada do homem no paraíso, após sua queda, em Gênesis 3, 1, 24, Deus olha para a terra e vê que os filhos dele começam a se misturar com os filhos do homem, por causa da sua formosura. Então decide destruir todo ser vivente da terra, pois via que a maldade dos vossos corações era grande. Em Gênesis 6, 1, 5 e 11, 12. Irmãos, quando falamos aqui filho do homem e filho de Deus, algumas pessoas interpretam como se fossem os anjos se misturando, tendo relações com a humanidade. Não, não é nada disso. Aqui é a descendência de Sete, que é o filho do concerto, que Deus, quando Adão e Eva têm esse filho, e ele faz o concerto com Adão e Eva. É quando Adão e Eva se aproximam novamente de Deus. Os filhos dos homens eram considerados como os filhos da descendência de Caim. Então não tem nada a ver os anjos com a humanidade. Isso não tem nada a ver. Porque anjo não tem sexo, é sexuado. Então não tem como eles vir ter relações com o homem, com a mulher, com o povo. Então, para ficar bem explicado, são os filhos da geração de Sete, que morava na montanha, com a geração de Caim, que morava na cidade, que morava na parte baixa daquela região. Mesmo decidindo destruir toda a raça humana, Deus encontrou no meio desses homens maus um que era temente a ele e o respeitava. Noé o buscava e sempre buscava ter intimidade com ele. Mesmo determinado em destruir o mundo, Deus orienta Noé a construir uma arca, que seria segura para ele e para todos que ali estivessem. Gênesis 6, 13 e 22. Deus sempre está pronto a nos dar uma segunda chance, pois vemos que ele ordena a Noé que pregue o arrependimento ao povo, dando mais uma chance para aquele povo se arrepender. 1 Pedro 3,20 e 2 Pedro 2,5. Nós vamos ver que Deus sempre está nos dando chance, mesmo quando nós não merecemos. A gente pensa que somos merecedor da salvação, merecedor da graça de Deus, mas na verdade não somos. A gente está sempre errando, mas graças a Ele, graças por Ele ser bom, piedoso conosco, Ele sempre dá uma segunda chance para cada um de nós. E Ele convoca Noé para fazer essa pregação. Ele pede para que Noé comece a pregar em toda a terra o que Deus gostaria, que era o conserto. Mas todos nós sabemos que esse povo
não se conserta. Porém, mesmo Deus dando uma segunda chance à humanidade, eles não se arrependeram e foram salvos somente Noé e sua família, e receberam a missão de repovoar a terra. Irmãos, a gente fica vendo aqui, eu fico vendo a história de Noé, eu fico percebendo como muitas das vezes Deus nos dá a chance, dá uma, dá duas, dá três, quatro, dá milhares de chances para nós. Mas nem todo mundo para pensar e falar, eu vou aceitar a chance que Deus está me dando. Não, eu vou parar por aqui de fazer as coisas erradas, as coisas que não agradam o Senhor, para que eu faça algo que o agrade. Infelizmente, nem todos acabam fazendo o que é agradável a Deus. Mas se você está fora do caminho do Senhor, volte para o caminho dele. Entre nessa arca que ele deu para você, que ele preparou para você ser salvo. Não permita que o seu orgulho te afaste cada vez mais de Deus. Não permita isso. Vamos tentar se consertar. Eu sei que é difícil. Eu sei que muitas das vezes a gente fica batendo cabeça. A gente quer fazer o que dá na nossa mente. Mas vamos parar um pouquinho. Vamos parar um pouquinho e pensar. O Senhor está me dando mais uma chance. Será que eu vou receber outra? Esse povo, de repente, achou que conseguiria outra chance. Ou que não era maluco. Que não era maluco, era doido. Como que uma grande chuva vai inundar a terra? Dizem que na época de Noé, nunca tinha chovido naquela época. O povo nunca tinha visto chuva. O que regava as plantações era um vapor úmido que saía da terra e regava todas as plantações. Era isso que acontecia. Então Noé estava pregando e aquele povo estava achando que era algo impossível de se acontecer. Mas aconteceu. E todos nós sabemos a história. Que a terra é tomada por uma grande tempestade, 7 dias e 7 noites, e no final só sobra Noé e sua família. Olha o 1.2, a Torre de Babel. Após o dilúvio, não se sabe quanto tempo levou para repovoar a terra, mas só existia um único idioma, Gênesis 11, 1. A humanidade não consegue aprender com os erros dos seus antepassados e tentam criar o seu próprio paraíso através da ostentação. Gênesis 11, 2, 6. O Senhor percebe que a construção da Torre de Babel ia distanciar o povo de si mesmo e mais ainda de Deus. Então ele desce à terra e traz a variedade de línguas e espalha o povo por toda a terra. Gênesis 11, 7 e 9. Aqui, a Torre de Babel, eles inventam querer fazer uma torre tão alta que ela pudesse tocar os céus, pudesse chegar aos céus. E com isso, eles inventam isso falando que conforme eles iriam fazer isso, eles iriam se aproximar cada vez mais de Deus. Ele iria se aproximar mais de Deus dessa forma. Só que a gente sabe que não é através de objeto e através de coisas materiais que nos faz aproximarmos de Deus. O que faz nos aproximarmos de Deus, na verdade, é a nossa oração, a nossa comunhão com Ele, a nossa conversa. A oração nada mais é do que conversar com Deus. Isso é o que faz a gente se aproximar cada vez mais do Senhor. Hoje temos a palavra dele, a palavra escrita, temos a Bíblia, temos estudos como esses que eu estou aqui realizando hoje, que nos ajuda a aproximarmos cada vez mais do Senhor, cada vez mais de Deus.
Então, é dessa forma que a gente vai fazer para se aproximar do Senhor. Então, quando Deus vê que esse povo queria fazer essa torre, para que isso não acontecesse, ele traz variedade de línguas ao meio daquele povo. Você imagina qual foi a confusão que deve ter ficado quando ele estava fazendo a Torre de Babel. Nossa, como deveria ter sido. Cada um falando um idioma. Um falando inglês, outro francês. Vamos dar esses exemplos. O outro falando português, o outro falando inglês, espanhol. A gente sabe que não eram esses idiomas. Existia outros idiomas, até mesmo esse também. A Bíblia não fala qual eram os idiomas, qual era a variedade de língua. Mas imagine a confusão, a grande confusão ali. Mas o conselho que eu te dou, quer se aproximar de Deus? Use a sua boca. Abra ela para falar com Ele. Use seu joelho. Ajoelhe-se. Se prostre diante do Pai. É dessa forma que você se aproxima cada vez mais de Deus. Faça que nem eu vi uma vez, o Deison Austin fez uma postagem que ele disse que costuma colocar o chinelo dele debaixo da cama. Porque toda vez pela manhã, quando ele levanta, ele tem que se ajoelhar para pegar. E naquele exato momento, ele começa a falar com Deus. 1.3 dessa lição é a chamada de Abraão. A Bíblia nos revela que Abraão é descendente do primogênito de Noé, Sem. Gênesis 11, 10, 31 confirma isso. Escolhido por Deus para peregrinar pelo deserto, mesmo sem conhecer a Deus, ele somente com a sua fé e obediência à voz de Deus vai em busca da terra que Deus prometera para a sua descendência. Gênesis 12, 1, 15 e 18. A primeira promessa que Deus fez a Abraão foi torná-lo uma grande nação. Gênesis 12, 2. Através de Abraão existe uma promessa que recai sobre todas as famílias da terra. Cai sobre a minha família, a sua família, a família de todos os habitantes da terra, sem distinção de pessoa, sem distinção de raça, cor, religião. Essa bênção cai sobre todas as famílias da terra. Através de Abraão, só um instantinho. Através de Abraão existe uma promessa que recai sobre todas as famílias da terra, onde Deus promete abençoar quem o abençoa e amaldiçoar quem o amaldiçoar. Essa promessa está sobre a minha e a tua família. Então abençoe sempre que puder, pois você também abençoando será abençoado por Deus. Porém, não se esqueça, se você amaldiçoar alguém, você também será amaldiçoado. Gênesis 12, 2, 3. O que eu quero dizer com essa palavra é o seguinte: abra a sua boca, ela foi feita para abençoar. Pense antes de querer amaldiçoar alguém. Lembre-se sempre dessa promessa que Deus fez a Abraão, que ela recai sobre a minha vida e a sua vida. Então, ao invés de querer amaldiçoar alguém, abençoe. Lance palavra de bênção em vez de palavra de maldição. Pois eu creio que se você abrir sua boca para abençoar a vida de alguém, você vai ter muito mais a ganhar do que quando você amaldiçoa. Eu sei que é difícil você abençoar aquele que te faz mal, mas não leva isso para o coração, não. Vamos tentar juntos olhar com a fé, olhar com os olhos da fé e passar a orar como Jesus nos ensinou. Orar pelo nosso próximo, nosso vizinho, nosso irmão, aquele nosso amigo, as pessoas que estão próximas de nós, é fácil. Mas difícil mesmo
é orar por aqueles que nos fazem mal. Amém? Então sempre lembre-se, a promessa que Deus fez a Abraão não fica retida somente para ele, mas para todos os povos da terra, para todas as famílias. O tópico 2 dessa lição fala a formação do povo santo e do reino sacerdotal. 2.1 Jacó e Esaú. Da mesma forma que seu pai Isaque também casou-se com uma mulher estéril, após 20 anos orando, Deus concede o prazer de Isaque ser pai de gêmeos, Esaú e Jacó. Gênesis 25, 19 28. O conflito entre os irmãos já vinha desde a barriga da mãe, e após o nascimento de Esaú, Esaú era mais apegado a Isaque, seu pai, e Jacó a Rebeca, sua mãe. Gênesis 25, 22, 28 e Gênesis 29, 34. Nós vamos ver que a briga entre Esaú e Jacó acontecia desde o ventre da sua mãe. A sua mãe já se incomodava com aquilo, porque eles ali dentro já brigavam para saber quem vai ser o primogênito, quem ia ser o primeiro. E eu vou te mostrar que nem sempre quem nasce primeiro na família é o primogênito. Ele pode ser o primogênito do pai, da mãe, mas só que para Deus, você que foi o segundo, até o último filho a nascer, pode ser o primogênito. Lembre-se também de Davi. Davi não foi o primogênito, Davi foi o último filho, e foi ele que foi ungido rei. Amém? Os irmãos tiveram uma convivência muito conturbada, se reconciliando após 20 anos. Gênesis 31, 4, 32, 2 e 33, 17. Foi durante esse trajeto de reconciliação que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, pois o significado do seu nome era enganador. Porém, Israel, até hoje, tem o nome do país, do povo escolhido por Deus. Olha só, Deus ele muda o nome de Jacó, porque o nome dele tinha um significado de enganador. E ele passa a ser Israel. Até hoje essa nação tem esse nome. Então, o que eu vejo aqui quando ele muda o nome de Jacó para Israel? É que ele quer tirar todo o engano da sua vida. Se você já enganou alguém, se você mente para alguém, isso aí vai para os jovens também, mente para os seus pais, o marido ou a mulher que mente um para o outro. Lembre-se, Deus quer mudar seu nome. Deus quer tirar o nome de enganador da sua vida. Ele não quer mais que seu nome seja enganador, mas sim Israel. Permita que Deus entre na sua vida e tire isso da sua vida. Permita que Deus ele venha entrar na sua casa e os braços do Senhor. Deixe que o Senhor pegue a sua vida e mude e transforme a sua vida. As tribos de Israel foi formada a partir dos filhos de Jacó, formando assim as 12 tribos de Israel, com José sendo vendido como escravo para o Egito. Com isso, o povo de Israel formou-se na terra do Egito. Uma coisa interessante aqui, que a gente costuma muita gente falar, que é errado, a gente fala que o povo de Israel, eles viveram aproximadamente 400 anos, de 400 a 430 anos, como escravo no Egito. Só que, na verdade, eles não viveram esse tanto como escravo. Eles viveram esse tempo dentro do Egito. O que aconteceu
foi o seguinte: o único israelita, o único judeu ali que entrou dentro da terra do Egito como escravo foi José, porque foi vendido pelos seus irmãos. O restante do seu povo entra no Egito como convidado de Faraó, por causa das coisas que José fez para o Egito. O Faraó da época pede para que ele convide a sua família para morar lá. E com isso, a nação de Israel, ela consegue viver na terra de Gósen, que era a terra mais próspera que existia ali naquele lugar, ali no Egito. Era a terra que ficava mais próximo do rio, onde tudo plantava, dava. Era essa terra onde o povo de Israel foi viver. Então, o povo de Israel não foi escravo, não foi morar escravo no Egito. O povo de Israel, ele foi morar convidado. A partir de um momento, a Bíblia só fala que vai existir um faraó que não conhecia os feitos de José. Ou, para mim, quando José ele se torna governador, o faraó do Egito era um governador Ixo. Ixo era um governador estrangeiro, não era um governador de linhagem egípcia, mas sim estrangeiro. A linhagem desse faraó era da linhagem de Cão, filho de Noé. Então nós vamos ver que, querendo ou não, eles conheciam a Deus. Eles sabiam de Deus. Já tinham ouvido falar de Deus. E quando chega esse outro faraó, já é um faraó egípcio. Será que ele gostaria de ter tido um hebreu, um israelita, um estrangeiro como salvador da pátria? Eu acho que não. Então, de repente, alguém ali, algum faraó, já vinha antes desse mesmo, apagando a história do que José tinha feito para aquela nação. A gente vai ver aqui o 2.2, de escravo a um grande povo. Deus não chega a revelar para Abraão o povo onde Israel seria inserido e afligido, mas que seria um povo de costumes diferentes. Gênesis 15, 13. Então, Abraão já sabia que o povo de Israel iria morar numa terra estrangeira. E lá ele seria afligido. Lá ele se tornaria escravo. Mas Deus não fala para ele qual era essa terra. Após um período de bonança que Israel vive no Egito por causa de José, levantou-se outro faraó que não conhecia os feitos de José. E por medo do povo hebreu, ele prefere escravizá-lo. Êxodo 1, 8, 9. Faraó tenta promover um genocídio contra os filhos de Israel. Êxodo 1, 15, 16. Quanto mais Faraó oprimia os descendentes de Abraão, mais aquele povo crescia, até quando Deus envia Moisés para a libertação do seu povo. O que eu olho aqui, que o diabo ele nunca esteve satisfeito com o povo de Deus. Não era só naquela época, não. Até hoje ele não está satisfeito. A gente vai ver, se a gente for pegar a Bíblia e ler mais alguns versículos, lá diz que esse genocídio, ele manda matar todos os meninos, os bebês, homens que nascerem. Aí eu fico pensando, ele queria matar, o diabo queria exterminar, através de Faraó, a nação de Israel, o povo escolhido. Como ele tenta fazer isso conosco agora. Os filhos adotados, os filhos enxertados na figueira, na videira. Então, o que ele ia fazer? Mata os meninos. Só nasce as meninas. Os homens de Israel envelheceriam, morreriam. Com quem as filhas de Israel iriam casar? Ou elas não casavam, iriam morrer, ou elas iam ter que casar com os egípcios, como muitas devem ter casado.
E se elas casassem com egípcios, o que aconteceria? Não existiria mais nação de Israel. Iria existir somente a nação egípcia. Porque matando os filhos homens, eles exterminaria aquele que poderia dar continuidade à nação de Israel. Mas nós vamos ver aqui que Deus separa um daqueles bebês que lá na frente ele vai salvar a nação de Israel, vai liderar a nação de Israel para fora do Egito. Ele pega esse bebê e faz ele morar dentro da casa do inimigo. Ele protege esse bebê no rio, que vai parar nas mãos da filha do faraó. E ele é criado como um príncipe lá dentro. Mas isso fica para uma outra pregação, um dia, que eu possa estar aqui pregando para vocês, porque a gente vai olhar, vai ver que Deus usa Moisés lá dentro, cria, mas Moisés está acomodado e depois Deus tira ele de lá para tratar ele em outro lugar, para ele aprender a liderar, a ser um pastor de ovelha, para depois ser um líder com o povo. E tira o povo do Egito. O 2.3 dessa lição, de uma tribo a uma grande nação. Deus fala com Moisés no monte que Israel foi escolhido para ser uma grande nação sacerdotal. Aquele que faria a mediação entre Deus e a humanidade. Êxodo 19:6. Deus dá o privilégio para Israel de ensinar a toda a humanidade as leis que foi passada por ele. Porém, ele teria muitas dificuldades para cumprir a ordenança de Deus, pois eles olhavam muito para as dificuldades e esqueciam da grandiosidade de Deus. Êxodo 14, 10, 12. Isso acontece até hoje, pois ainda damos mais ênfase aos problemas ao invés de olharmos para Deus. A peregrinação desse povo no deserto foi um estágio para que Deus pudesse moldar o caráter e punisse os ingratos, e lhe mostrando que ele sempre oferece novas oportunidades a quem deseja e aprender a ser governado por Deus. Êxodo 22, Deuteronômio 4, 1 a 49. E 6, 1, 25. Quando passamos no deserto, devemos entender que não é para sermos mortos, e sim para amadurecermos, confiar mais em Deus. Deus, ele escolhe a nação de Israel para que ele viesse a ensinar as leis de Deus para eles, para trazer de volta aquilo que foi ordenado lá atrás, desde a criação do mundo, desde lá de Adão. Aí Adão peca, cai, se afasta do Senhor, mas depois vem com o Sete como conserto ali, uma aliança com Deus. Deus vai ensinando suas leis, vai tendo os filhos da geração de Sete, que eram os filhos de Deus, que eram aqueles que conheciam as leis de Deus, e mais uma vez eles falham. Porque ao invés de eles ensinarem para o povo que era da descendência de Caim quem era Deus, ao invés de eles evangelizarem, ao invés de eles mostrarem para aquele povo que eles estavam seguindo por um caminho errado e não estava indo por um caminho certo, e voltasse para o caminho do Senhor, ele acabou se misturando com aquele povo. E Deus se entristeceu. Se entristeceu tanto que pegou aquele povo e destruiu toda a humanidade. Vendo somente uma família, um homem que o adorava, salvando somente a família desse homem. Ele olha lá de cima, Deus olha, na palavra vai falar que ele olha e vê Noé, aquele homem justo que o seguia, que estava ali sempre na sua presença, buscando cada vez mais aprender das suas leis.
Ele só vê Noé. A sua família é alcançada através de Noé. Noé traz esse privilégio para a sua família. Que nós sabemos lá na Torre de Babel, como foi falado, que nem todos eles aprenderam com o que realmente era. Então, que a gente venha pregar a palavra do Senhor. Venha ensinar. O tópico 3 diz o fracasso de Israel em representar o que significava ser governado por Deus. 3.1 O período do juízo. Após Moisés morrer, Josué torna-se líder e responsável de guiar Israel à terra prometida. Deuteronômio 31, 1 a 29, 34, 1 a 12 e Josué 1, do 1 ao 18. Josué inicia o período dos juízes, que tem uma duração entre 300 a 400 anos aproximadamente. Esse período era levantado homens para guiar o povo de Israel, o caminho que deveria ser tomado. Josué 24, 26, 33 e Juízes 2, 16, 23. Hoje, nós pastores temos essa responsabilidade para direcionar o povo para a presença de Deus. Após a morte de Josué, nasce uma geração que não conhecia a Deus e suas obras. Com isso, o povo de Deus começa a seguir por outros caminhos que desagradavam ao Senhor. Josué 2:10. Então nós vamos ver que o povo de Deus, após a morte de Josué, ele começa a seguir outros caminhos. E aí, toda vez que o povo começava a seguir outros caminhos, sofria, a gente sabe que eles sofriam na mão dos seus inimigos. Até que Deus levantasse um outro juiz, e esse juiz viesse, ensinava as leis. Amém, Jaqueline? Vai com Deus, que Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus venha trazer paz na sua vida. Traga bastante bênção, derrame bênção na sua vida. Obrigado por assistir a live. Obrigado. Amanhã tem mais. Ao lermos o livro de Juízes, vemos que o povo escolhido está sempre vacilando para seguir o caminho que o Senhor determinou para a nação de Israel. Tanto que o povo prefere ser guiado por um rei do que por Deus. Juízes 21, 25. Nesse período nasce Samuel, que exerce o papel de juiz, profeta, sacerdote em Israel. 1 Samuel 3,19, 7, 5, 17, 12, 1 a 25. Foi no período de Samuel que o povo passa a não querer ser mais governado por Deus e exige um rei como as demais nações. Tanto que Samuel se entristece achando que o povo estava o rejeitando. Porém, Deus fala a Samuel que o povo, na verdade, estava rejeitando a ele. 1 Samuel 8, 7, 10, 17, 19. Deus, em sua perfeita misericórdia, ainda adverte o povo dizendo que eles agora iriam viver sobre os costumes do rei durante a monarquia. 1 Samuel 8, 9, 22. Mesmo assim, os descendentes de Abraão preferiram viver debaixo de costume de um rei do que debaixo da ordenança de Deus. Quantas das vezes nós estamos negando o que Deus tem para nós? Nós, muitas das vezes, estamos renegando Deus na nossa vida. Por que nós estamos negando Deus na nossa vida? Porque a gente prefere
ser dominado pelo homem. A gente prefere ser governado pelo homem, ao invés de ser governado por ele. Quando nós ouvimos a Deus e seguimos os seus mandamentos, nós vamos ver que ele faz tudo ao nosso favor. Ele está sempre nos ensinando o caminho que devemos tomar. Só que, infelizmente, a gente esquece, joga Deus para o canto e prefere andar com as nossas próprias pernas. E aí acabamos quebrando a cara, como o povo de Israel acabou quebrando. 3.2. Os períodos do Reino Unido e dividido. Através de Saul, inicia o período da monarquia na nação de Israel. 1 Samuel 10, 1 a 27. Saul teve como sucessor Davi e depois Salomão foi o sucessor do rei Davi, seu pai. 1 Samuel 16, 1, 13 e 2 Samuel 2, 1, 32. 1 Reis 2, 1 ao 46. Durante o reinado desses 3 reis, onde cada um reinou por 40 anos, esse período chamou-se em Reino Unido. Depois do rei Salomão, o reino se dividiu em 2, sendo o Reino do Sul, Judá, e Reino do Norte, chamado Israel. O Reino do Sul era formado por 2 tribos, e o Reino do Norte por 10 tribos. Saul deu início ao reinado, a monarquia em Israel. Davi foi aquele que uniu as tribos. Durante a monarquia ao reinado de Davi, existiram algumas guerras, os conflitos, até que Israel pudesse recuperar toda a sua terra. E na época de Salomão, foram 40 anos de paz. Salomão usou a sabedoria, usou mais a conversa do que as guerras para reinar no seu reinado. Após a sua morte, o seu filho assume o reino de Israel. Só que ele prefere não ouvir os sábios, não ouvir os seus anciões, aqueles que lhe aconselhavam, e preferiu ouvir os seus amigos, que não tinham experiência nenhuma. E com isso, o reino se divide. Se divide em Reino do Sul, Judá, e Reino do Norte, chamado Israel, que sua capital era Samaria, e a capital de Judá, Jerusalém. Então nós vamos ver que o reino é dividido. E um reino dividido não tem força para vencer o mal, para vencer o inimigo. Então, não divida o reino. Não seja aquele que divide, mas sim aquele que une. Une o reino, une a tudo aquilo. Faça a união dentro da sua casa, dentro da sua família. Faça o que eu outro dia falei com a minha esposa, a gente saindo da igreja, ela acabou indo mais à frente com a minha filha, e meu filho ficou para trás, e eu falei, os leões, eles muitas das vezes sobressaem aos outros animais, porque estão sempre em bando e junto. Quando um se desgarra para sair para um outro lado, ele acaba sendo atacado, porque está sozinho. Então não divida o reino, some, una o reino. O 3.3 diz, Israel perde a soberania e volta a ser escravo. Quando Israel se divide, acaba ficando fraco. Em 722 a.C., a Assíria derrota o Reino do Norte. E em 581 a.C., o Reino do Sul é derrotado pelos babilônicos e levado cativo. Tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul se afastaram da presença de Deus e deixaram de ser um povo livre para se tornar escravo novamente. Os descendentes de Abraão nunca conseguiram ocupar por completo as terras que Deus prometera e se tornaram novamente vassalos, escravos
perdendo sua soberania, mesmo tendo a oportunidade de voltar para suas terras. Sua soberania só foi reconhecida no século passado, em 14 de maio de 1948, quando foi criado o moderno Estado de Israel. Quem deu o voto de Minerva, desempatando a votação, foi o brasileiro Oswaldo Aranha. Nós vemos aqui que as pessoas, que o reino de Israel, ele nunca conseguiu fazer a missão que ele tinha para fazer, que era apresentar para o povo quem era Deus, ensinar os mandamentos do Senhor. O reino de Israel, eles não conseguiram fazer essa missão. Essa missão hoje, para falar quem é Deus, através de quem vem a salvação, hoje somos nós. Nós temos essa missão. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi somente para os gentios, não foi somente para nós, foi para todo o povo judeu, foi para todo mundo. Só que o seu povo, muitos deles não aceitaram Jesus como o Messias, porque eles achavam que o Messias viria de um castelo com um grande exército para vencer o reino de Roma, para livrar o povo de Israel da mão dos romanos e eles virarem soberano sobre todas as outras nações. O povo de Israel, ele não entendeu o que Deus queria fazer através deles. Deus não queria fazer eles como o grande rei de todas as nações, que eles viessem dominar todas as nações, mas sim ensinar a sua lei, ensinar a sua vontade. A conclusão dessa matéria é: apesar da queda de Israel, o apóstolo Paulo diz que foi a oportunidade de outros povos fazerem parte do plano divino de Deus. Romanos 11, 12. E não é diferente nos dias de hoje, que temos a missão de apresentar Deus para aqueles que não conhecem. Você tem apresentado Deus para alguém? Ou tem falado? Ou tem falhado como o povo de Israel falhou? E aí, você tem apresentado Deus para alguém? Para seu amigo, seu familiar? Para alguém da sua família? Hein? Essa é a pergunta que eu faço para você. Você tem apresentado Deus para alguém? Se não tem, passe a apresentar. Eu espero que essa palavra toque seu coração e que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Tome essa palavra no coração de vocês. Lembre-se que você foi escolhido para pregar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus, e não para dominar o mundo. Você foi escolhido para ser evangelizador da palavra de Deus, evangelizador da vontade de Deus sobre as nações, e não para dominar as nações. Deus não te fez para dominar as nações. Foi isso que o povo de Israel não entendeu. Espero que vocês também venham entender. Espero que essa palavra toque o coração de vocês. Até a próxima aula. Até a próxima segunda. E que o Senhor Jesus abençoe a todos que aqui estiveram e ouviram essa aula.